Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos aqui para mais um devocional e nós falamos ontem um pouquinho sobre propósito. Nós estamos falando, inclusive aos domingos na nossa igreja, aqui na comunidade Família de Deus, sobre propósitos. E hoje eu quero falar um pouquinho mais de como viver os nossos propósitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ler esse texto e aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós temos aqui a defesa de Estevão. Estevão quase sendo morto, apedrejado, ele ainda profeticamente abre a sua boca e dá uma aula. E o que ele fala aqui move o coração de muita gente para que essas pessoas creem no verdadeiro evangelho da salvação. Diz assim, olha só, ele está contando uma história e ele está contando a história de Moisés. Ele está falando da história de Moisés. Eu vou ler um pouco mais à frente, eu vou ler aqui a partir do 17. Ele diz assim, quando estava chegando o tempo de cumprir a promessa, olha só, quando estava chegando o tempo de cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Primeira coisa, toda promessa tem um tempo, tá? Toda promessa tem um tempo. Primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo 17. Quando estava chegando o tempo de cumprir a promessa. Promessa tem tempo para ser cumprida. E não é só isso, nós vamos aprender algo aqui. Diz assim, então, um rei que não sabia nada a respeito de José, começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados a ponto de obrigá-los a abandonar suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo nasceu Moisés. Olha que coisa interessante, numa época onde não podia nascer crianças, porque as crianças eram mortas e jogadas no rio Nilo, nasce Moisés. Moisés não nasceu fora do tempo, não podia nascer nesse tempo, mas ele nasceu. Tem muita gente questionando, eu acho que eu nasci fora da época, eu acho que eu nasci na família errada, eu acho que eu nasci no tempo errado, no país errado. Todos nós temos um propósito na terra, e esse propósito precisa ser cumprido. Moisés nasceu numa época que não podia nascer, mas ele nasceu. Então aqui já começa os propósitos, na vida da pessoa. Aprende uma coisa importante. Propósito não se desenvolve, propósito nasce com você, você nasce com o seu propósito. E Moisés, ele nasceu com o seu propósito. Qual era o propósito de Moisés? Libertador. Moisés tinha um propósito que era ser libertador, tanto que aos 3 meses de idade, ele operou a primeira libertação. Exatamente aos 3 meses de idade, Moisés operou a primeira libertação. Porque com 3 meses, ele teve que ser tirado de casa. A mãe colocou ele num bercinho de junco, calafetou, colocou, colocou ele nos juncos, fez um bercinho, calafetou com betume e colocou nos juncos, aonde a filha de Faraó, ela ia se banhar. E ali, naquele lugar, ela ouviu o chorinho do nenê e se deparou com uma criança. Só que a irmã de Moisés estava ali perto e ela disse assim, olha, quer que eu vá chamar uma das mulheres hebreias para que cuide dessa criança para você? Então a filha de Faraó ordenou, vá, chame uma dessas hebreias para que cuide dessa criança para mim. Pois bem, Miriam chamou exatamente a mãe de Moisés.
Aqui acontece a primeira libertação, porque a filha de Faraó disse assim: pagarei um salário para você cuidar desta criança. Um escravo, a partir daquele momento, passa a receber salário. Então, a primeira libertação de Moisés foi ele libertando a mãe dele da escravidão e fazendo com que a mãe se tornasse uma assalariada no meio de um povo escravo. A única mulher em todo o povo hebreu que recebia salário era a mãe de Moisés. E ninguém podia tocar nela, nenhum soldado, ninguém podia machucar essa mulher ou entrar na casa dela, estourando porta, batendo, chicoteando, porque ela cuidava do filho dela para a filha de Faraó. Ela era a mãe de Moisés, a Joquebede, ela era protegida da filha de Faraó. Então ninguém podia tocar nela. A filha de Faraó era muito poderosa e nenhum soldado podia tocar em Joquebede. Primeira libertação que Moisés faz da própria mãe. Moisés tinha um chamado e um propósito de ser um libertador. Só que olha só, nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei adotou e criou como seu próprio filho. Assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem poderoso em palavras e com autoridade. Então Moisés, ele foi levado para dentro do Egito com o propósito de Deus, aprender toda a ciência do Egito, ser instruído, educado na ciência do Egito. O Egito naquela época era uma potência, era como se fosse os Estados Unidos hoje. O Egito era uma potência e ela tinha se tornado uma potência mais rica e mais poderosa ainda com a força de José. Então o Egito era muito poderoso e Moisés foi levado ali dentro para aprender tudo, e ele era poderoso em palavras. Veja que ele não era gago, tá? O texto é bem claro aqui em Atos capítulo 7, versículo 22. Quando ele diz que ele era pesado de língua, ele já estava 40 anos no deserto de Midian, ele já tinha perdido a língua egípcia. Ele tinha dificuldade de se comunicar com os egípcios, tá? Não tem nada a ver de ter problema na língua, de ser gago, nada disso. O texto está dizendo que ele era uma pessoa eloquente no que ele falava. Ele tinha sabedoria nas suas palavras. Moisés era esse homem. E aí diz assim o 23. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir à sua gente, os israelitas. Preste atenção que para ele cumprir um chamado, um propósito e cumprir o propósito de libertador, ele passou por um treinamento. Ele levou 40 anos sendo treinado, sendo preparado em toda a ciência, em toda a cultura dos egípcios, se tornando um homem poderoso em palavra em tudo que fazia. Então, para se cumprir um propósito, existe primeiro o tempo de preparo. Aprenda isso. Ninguém faz nada sem preparo. Eu fico imaginando, hoje em dia, esse monte de igrejas escuras que estão nascendo por aí, com pastores que eram líderes de células, que nem fizeram jamais nenhum treinamento. E essas pessoas sem preparo, elas estão fundando novas religiões. Ou seja, pastores que nem passaram por um seminário, nem foram seminaristas, sem preparo nenhum, estão tentando desenvolver o propósito. Não que aquele não seja o seu propósito, mas fazer sem preparo é um problema sério, porque olha o que aconteceu com Moisés. Quando ele viu, versículo 24, um egípcio maltratando um homem do seu povo,
Então defendeu e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam de que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. Então Moisés, ele se desequilibrou, não usou a inteligência emocional e matou um egípcio. O que aconteceu? Ele foi levado para o deserto, ele fugiu para o deserto e ficou na casa de Itrô, o seu sogro. Ali ele conheceu uma moça, conheceu Itrô, ou Jetro em português, e ali ele ficou mais 40 anos. Por causa de uma falta, ele ficou 40 anos no Egito sendo preparado. Só que ele tomou uma atitude errada e ele foi levado para o deserto de Midian, aonde ele passou mais 40 anos para que Deus se apresentasse para ele de novo. Ou seja, para que Moisés cumprisse o seu propósito, ele passou por uma escola de 80 anos. Para Moisés ser o libertador, ele foi treinado durante 80 anos. E por isso que a Bíblia diz que nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, que falava com Deus face a face. O que eu aprendo nesse devocional? Primeiro, toda promessa existe um tempo. Toda promessa, ela vai se realizar no tempo que for designado por Deus. E quando você for cumprir o seu propósito, você vai ver que desde pequeno você vai dar sinais, como Moisés com 3 anos dando sinais que ele era o libertador, libertando a própria mãe. Então desde pequeno você vai dar sinais do seu propósito. Só que existe uma coisa, o tempo de preparo. Não tente desenvolver o seu propósito sem preparo. Vai dar problema para você, vai dar problema para outras pessoas, como por exemplo, a morte de um egípcio. Então cuidado, existe o tempo necessário para se passar pelo preparo para você cumprir o seu propósito. E você que está me ouvindo, aprenda uma lição hoje. Não siga pessoas despreparadas, porque um cego não pode guiar outro cego. Não sigam pessoas despreparadas, cuidado. Não é porque é amigo, não é porque é líder de célula, não é porque é bonzinho, não é porque faz visita na sua casa, não é porque ele é o cara legal que te responde todas as horas. Não é assim que funciona. Cuidado, não siga pessoa despreparada. Existem consequências. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo teu devocional, pela tua palavra, que é uma fonte de sabedoria, de ensino para nós. Dai-nos a tua direção. Queremos ouvir a tua voz, porque não dá mais para errar. Ajuda a gente a parar de errar e instrui essa pessoa que está nos ouvindo hoje, meu Deus, que tudo tem um tempo e que todo propósito é necessário um preparo. Em nome do Senhor Jesus, mostra isso para essa pessoa, meu Deus, e abençoe os sonhos dela, os planos, os projetos, o ministério, o chamado dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.